A partir do ano que vem, 2027, tem uma grande virada de chave, que é o fim de PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS, ele se encerra no 1º de janeiro de 27, e no seu lugar entra esse tributo completamente novo, que é CBS. Então, isso pode ser aumento de carga tributária para alguns setores, pode ser redução de carga tributária para outros, tem que fazer conta, tem que analisar cada caso. Mas a partir de 1º de janeiro de 27, nós vamos estar já lidando com esse tributo que se chama CBS. Ponto importante. CBS está previsto que vai ser igual a IBS. Então, toda a curva de aprendizado, todo o esforço sistêmico que vai acontecer para colocar de pé já em 27 a CBS, já vai estar servindo de aprendizado também para o IBS. Então, 27 a gente vai estar com CBS, a gente vai estar com essa alíquota de referência de IBS de 0,1 ainda, e a gente vai estar convivendo com ICMS e ISS. Em 2028, repete 2027, nada acontece de novo. Em 2029, começa uma grande mudança em relação ao IBS. ICMS e ISS começa a ser reduzido gradualmente, 10% em 29, mais 10% em 30, até 2032 vai ter reduzido 40%. Em 33, morre ICMS e ISS e entra no seu lugar IBS full. Eu coloco nas mãos do Modesto uma pergunta simples, que é o seguinte: a SAP está preparada para a reforma tributária? Vai conseguir cumprir todos esses prazos que são determinados pelo governo, esses testes, essas notas técnicas? Você consegue nos dar um panorama, Modesto, por gentileza? De forma prática e direta, não só apenas está preparada, como já está sendo utilizada na prática, né? A SAP foi uma das empresas que saiu na frente com a relação da ambientação das suas soluções para a reforma tributária. Logo quando começou a se falar isso no Brasil, ela já iniciou um trabalho de aproximação do governo federal, né? É assim que a SAP trabalha. Nós aqui, inclusive, temos vários clientes muito grandes, né, no mercado nacional, e esses clientes estavam bem preocupados, né? A gente tem clientes aí que tem porte nacional, que hoje ele trabalha em todos os estados, e houve uma grande preocupação por parte desses clientes em serem atendidos, né, tanto pela SAP, como também ele atender às normas do governo, né? Então, sim, a SAP não apenas atende, né? Como ela também já vem cumprindo com o cronograma do governo, né? É interessante falar, interessante destacar que as soluções da SAP elas são parametrizáveis, né? Então, diferente de alguns ERPs de mercado, que muitas vezes depende muito de customização em si, o que a SAP entrega hoje para o mercado brasileiro não é isso. Como ela está presente em quase 200 países, né? Ela tem que fazer uma solução que ela consiga ser configurada, né, de acordo com o país, de acordo com a localidade. Então, aqui no Brasil não foi muito diferente, né? Basicamente, o que nós tivemos que fazer, cadastrar os novos impostos, cadastrar as novas regras, as novas fórmulas e adequar isso à realidade de cada cliente, né? Teve alguns ajustes, tiveram, com certeza, mas foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Tanto é, né, que dos nossos 120 clientes hoje que a gente atende aqui no Brasil, até final de novembro, todos eles já estavam convertidos aí para a nova legislação e já começaram janeiro, mesmo com alteração de data por parte do governo, né? Nós já começamos os nossos clientes a poder importar XML, emitir nota de serviço, todos eles já estão realmente sendo amparados aí pela SAP, né? Acho, Modesto. E se a gente olhar em termos de flexibilidade em relação às exigências da reforma, acredito que não são todos os ERPs aí do mercado nacional que estão aptos ou que têm a velocidade e a técnica necessária para colocar isso para rodar, né? Se você puder contextualizar um pouco esse cenário, eu agradeço. Boa pergunta. Na verdade, não, né? Porque assim, você pega os nossos principais concorrentes no mercado nacional, muitos deles têm 30, 40 anos de existência, né, no mercado com o seu software. O que acontece? Muitas vezes os fabricantes, né, de tais produtos, eles não investem
para poder reconstruir o produto. É quase que insano falar em reconstruir o produto. E a SAP, quando ela trouxe o produto, ela trouxe o Business One há 20 anos atrás para o mercado global. Ela trouxe o S4, que é a versão maior do SAP, para o mercado global, também aí há cerca de 10 anos. Essas plataformas já vieram flexíveis, elas não vieram travadas, né? Então, a SAP já trouxe o seguinte conceito: vamos levar uma solução que seja possível haver possibilidade de você cadastrar impostos, cadastrar regras fiscais, cadastrar fórmulas, para que nós, como fabricante, não tenhamos que simplesmente chegar lá e falar para o cliente: olha, você vai ter que pagar uma taxa, você vai ter que aguardar 6, 8, 10 ou um ano para eu customizar o produto. Isso torna-se inviável, né, Léo? Os RPs que trabalham nessa linha de, de, de trabalho, assim, elas são inflexíveis. Automaticamente, é, quem paga essa conta é o cliente final, né? O cliente final ele vai ter que aguardar, o cliente final vai ter que investir tempo, vai ter que investir em capacidade, em capacitar os seus, os seus colaboradores, né? Então, eu acho que quando a gente faz um comparativo do que a SAP entrega de flexibilidade perante o que o mercado está entregando hoje, tem realmente uma distância muito grande, né? E o detalhe, isso já estava, a SAP, para você ver como que é a cabeça do alemão, né? Ele já estava prevendo que esse tipo de coisa ia acontecer há 10, 15, 20 anos atrás, né? E hoje, para nós, quando começou, a gente começou a fazer as primeiras parametrizações no meio do ano passado e a gente terminou tudo 4 meses depois. Quais danos que podem acabar sofrendo numa troca de sistema? A questão que a gente tem que avaliar é trocar por um sistema despreparado frente às necessidades atuais, né? Então, se decide trocar um ERP, mesmo em meio à reforma tributária, e esse ERP é o SAP, por exemplo, que está preparado, adaptado, e que é muito flexível, zero problema, certo, Modesto? Zero problemas, com certeza. Eu acho que todo empresário hoje aqui no Brasil, e também fora do Brasil, quando ele busca um RP, ele busca um RP que consiga trazer soluções em curto período de tempo de forma flexível, né? Eu acho que, ah, voltando a falar, a palavra flexibilidade, ela me agrada muito, né? Porque o que a gente encontra no mercado hoje é muita inflexibilidade, é muito remendo, é muito customização. Quando o RP ele é customizado, aí solta-se uma atualização, aquilo que foi customizado acaba se perdendo, aí gera custo para o cliente, né? Nós temos concorrentes que é assim que funciona, né? Então, é importante, né? O empresariado buscar uma solução, buscar realmente um RP que tenha flexibilidade, que tenha realmente parâmetros, que faça com que o negócio flua de uma forma mais tranquila, sem tanta é, sem tanto trauma, né? Sem trazer trauma para dentro do negócio do cliente, né? Acho que, afinal de contas, o que todo mundo quer é solução e não trauma, né, Léo? Exato, exato. É isso que o empresário Ninguém busca. quer rigidez, né, Modesto? Especialmente num Exato. momento desse, um momento desafiador. E é por isso que os nossos clientes que utilizam a SAP estão extremamente satisfeitos, felizes, né? Porque aí, de um lado, encontra a solução técnica, contábil, fiscal, profissionais habilitados, do outro lado, pô, uma tecnologia que se encaixa, né? Então, é isso que, de fato, o executivo, o empresário, o acionista quer. E aí, falando em flexibilidade, eu coloco nas mãos do Vinícius uma dúvida, né? No momento atual, precisa ter uma flexibilidade também do ponto de vista de quem que é a responsabilidade da reforma tributária dentro da empresa. Então, o que eu quero dizer para você? Na sua visão, quais são as áreas que serão de fato impactadas pela reforma tributária, as áreas da empresa, e de quem que é essa responsabilidade? É de uma área só ou são de várias áreas, Vinícius?
É, esse é um ponto relevante, a gente tem discutido bastante, porque esses tributos eles têm características tão diferentes dos atuais que isso vai impactar praticamente todas as áreas. Então, por exemplo, uma área de compras e suprimentos, ela precisa ser treinada para lidar agora com seus fornecedores, a entender agora o que é custo, o que é preço, o que é receita bruta, o que é preço cheio e o que é tributo recuperável. Todos os fornecedores na cadeia, cada um vai se comportar de uma forma. Então, o fornecedor pode ser do lucro real, pode ser do lucro presumido, pode ser do simples, e cada um vai buscar ali repassar o tributo de alguma forma em função dessas mudanças. Então, o pessoal de compras e suprimentos tem que entender como vai ser impactado o seu fornecedor, como que ele vai tentar embutir isso no preço ou não, e o que vai gerar de crédito novo. Então, impacta muito a área de compras, e impacta muito a área comercial, o pessoal de vendas, né? Porque o preço precisa ser novamente revisitado, a formação de preço precisa ser revisitado. Então, tributos novos, eu tenho que tirar os tributos antigos, colocar os novos, durante um período conviver com todos eles ao mesmo tempo. Isso vai, em alguma medida, mudar o meu preço. Eu vou ter que repassar esse tributo para frente. Mas a pergunta é: o meu cliente, ele suporta isso? Qual é o perfil do meu cliente? Se eu repassar o meu tributo no preço, o meu cliente vai ter uma recuperação de tributos ou não? Ele é do lucro real, do presumido ou do simples? Como que ele vai ser impactado? Então, isso também impacta a área comercial, impacta a área de vendas. A gente tem, por exemplo, feito treinamento para representantes comerciais para eles poderem lidar com isso. Impacta o jurídico, porque toda a questão de contratos precisa ser revisitado, contratos com fornecedores, contratos com clientes, cláusulas contratuais que envolvem tributos precisam ser revisitadas. Envolve o time de finanças, porque o time de finanças está lidando ali também com o orçamento, por exemplo. Será que o orçamento da empresa para os próximos anos já contempla a nova carga tributária ou ainda está baseado ali em PIS, COFINS, ICMS? Então o orçamento está errado, ele precisa ser revisitado. Envolve a área de TI, então por isso nós estamos até aqui, inclusive, com os especialistas, porque a gente precisa de uma área de tecnologia robusta. Então envolve a área logística, porque vai discutir realmente se faz sentido a empresa ficar onde está hoje, ou ela está lá, ou ela está estabelecida no endereço por causa de benefício fiscal. Se for por benefício fiscal, talvez não faz mais sentido ficar onde está, então eu posso agora dar um foco para a parte logística e colocar a empresa num ponto estratégico para ficar mais próximo de fornecedor, mais próximo de clientes. Então, de fato, é uma reforma que impacta todas as áreas da empresa. É uma oportunidade também da empresa revisitar todos os seus controles, para ver se realmente, ao revisitar o ponto tributário, o impacto tributário, muitas vezes a gente tem encontrado outras oportunidades de eficiência. Então, a gente está diante ali de uma oportunidade de olhar para tributo, mas olhar para a empresa como um todo e medir novamente a sua eficiência. Muito bom, interessante esse ponto, porque na sua visão vai ter que envolver todo mundo da empresa. As áreas chaves do negócio, do back-office, terão que ser envolvidas, né? E aí passa por um processo de capacitação, né? De deep diving ali para quem vai estar mais envolvido nesse processo de revisitar contrato, rediscutir relações comerciais e tudo mais. E aí eu volto com uma pergunta que eu tinha feito para o Modesto, né? Com tanta mudança, com tanto impacto de gente, você acha que seria um bom momento trocar de sistema agora? Às vezes um sujeito está lá com um ERP que está patinando, não consegue ter flexibilidade, atualização, adaptação da reforma, e aí já sabe que a SAP tem, mas e aí, eu troco nesse momento? O que você pensa sobre isso, Vini? Eu acho que é super válido o momento, porque, como eu comentei, este ano de 2026 ainda é um ano de aprendizado. Então, é um ano onde a gente está conhecendo esses tributos, é um ano onde a gente ainda vai conhecer os regulamentos. Assim como nós, que somos consultores, né, especialistas em matéria tributária, a gente ainda vai ter que conhecer esse tema, vai ter que estudar esse tema e apoiar os nossos clientes. Mas a área de TI também, todos os fornecedores, os provedores de sistema também vão ter que rapidamente entender todas essas mudanças e vão ter que parametrizar os seus sistemas. Então, daí a importância de ter um bom parceiro, né? Nós precisamos lidar com empresas ou fornecedores de tecnologia que consigam ter uma velocidade, ter estrutura para, durante o ano de 2026, acompanhar todas essas mudanças e entregar uma boa solução. Então, assim, o ano de 26 ainda é um bom ano para isso. Depois, a gente percebe que as apurações vão passar a envolver muita tecnologia.
Então, penso que o ano de 26 é um ano para você olhar realmente, confirmar se faz sentido você ficar com a tecnologia que você está hoje, porque, novamente, eu acho que ainda é um ano de aprendizado, é um ano que dá para pensar numa solução alternativa, pensar em trocar aquele sistema que está lá há muito tempo. Eu acho que esse é o ano para essa tomada de decisão. Então, a gente viu uma aula agora aqui do Vini, né, falando sobre o que é a reforma tributária. E provavelmente, eu acho que boa parte dos contadores já sabem disso. Beleza. É, Tecnicamente falando, como nós já dissemos aqui, a SAP é uma solução flexível, é uma solução que ela já está preparada e já está ambientada com as novas regras da legislação. Então, para nós, eu posso dizer que a gente vai ter, eu não vou falar fácil, né, porque mexer com impostos, com regra tributária, nunca é fácil, né? Independente do segmento, sempre tem que haver uma análise, o contador, o fiscal tem que fazer uma análise detalhada de como que vai ficar a matriz tributária do cliente, porque nós precisamos receber essa matriz tributária pronta para configurar no SAP, tá? Mas eu posso dizer que ela torna-se mais viável no sentido de, a partir do momento que nós recebemos a matriz tributária pronta por parte do contador, basicamente nós fazemos a carga desses impostos para que ele se adapte ao que o SAP já está pré-configurado para trabalhar, né? Então, se aqui nesse fórum nós tivermos pessoas que têm um RP e a pessoa fala, puxa vida, eu estou pensando em trocar RP, mas eu tenho medo, porque eu acho que a reforma tributária, trocar isso ao mesmo tempo, pode me causar mais problema, não pense assim. Muito pelo contrário, né? Vai dar mais trabalho para você pegar um software atual que talvez não tenha flexibilidade e adaptar ele à reforma tributária do que você pegar uma plataforma como a SAP, que já tem flexibilidade, e simplesmente dar a carga dos impostos para dentro dela. Isso é fato, né? Nós tivemos agora no segundo semestre do ano passado alguns clientes que vieram de outros RPs e fizeram a migração, né? O pessoal pegou, inclusive, mudanças, né, normas técnicas que foram mudando, né, como aí 2026 é um ano piloto, muitas coisas tiveram que ser adaptadas ainda por conta de normas técnicas que foram saindo, mesmo com normas técnicas sendo atualizadas, a gente conseguiu ainda conseguir trazer para dentro do negócio do cliente uma implantação suave, mais tranquila, menos traumática, né? E foi bom para o cliente. O resultado final, né? O resultado que a gente teve realmente foi muito bom, né? Então, se eu posso dar um conselho, é esse, né? Não se preocupe, porque o seu contador obrigatoriamente está preparado, ele tem que estar preparado, não tem como ele não estar preparado para trabalhar com a reforma. Segundo, nós estamos preparados para trabalhar com uma tecnologia que tem bastante flexibilidade. E terceiro, nós vamos resolver um problema, que é substituir uma solução que hoje talvez ela não esteja atendendo para uma solução que já está configurada, parametrizada e ela tem flexibilidade. Não, fantástico, fantástico, Modesto. E assim, o que você disse, o contador, o especialista tributário, ele tem que estar apto e aderente ao que a reforma tributária exige. Se não tiver, esse contador ele vai estar para trás e a empresa vai perceber isso. Então vai ser o momento da empresa substituir, seja equipe interna, seja terceirizado. O que a gente tem percebido é que as equipes estão aderentes, estão estudando, né? Tá todo mundo se preparando para esse novo modelo, né? Vai mudar a sistemática tributária total. Mas saber que a SAP, né, já tem tudo isso flexível para fazer uma migração suave, tranquila, organizada, pô, traz muita tranquilidade. E se eventualmente a empresa também não quer paralisar o contador para fazer essa matriz tributária, para preparar tudo isso, a consultoria tributária aqui que o Vinícius conduz pode fazer isso, né? Tem feito, inclusive, para diversos clientes. Muitos clientes nos contrataram para fazer um diagnóstico dos impactos da reforma tributária, fazer a projeção para os próximos anos, a cada exercício do cronograma até 2032, fazer o acompanhamento
inclusive capacitar a equipe interna. Então, a depender do que a empresa deseja ou precisa, dá para criar uma solução específica para ela avançar. E um ponto que, enquanto você falava, me trouxe aqui à mente, e eu queria um pouquinho do seu comentário, Modesto, antes de fazer a última pergunta para o Vinícius, é que também a SAP, por ter toda essa sofisticação, reconhecimento internacional, ser a maior empresa de ERP do mundo, alemã, né? E todo mundo não discute a qualidade alemã de tecnologia, de indústria e tudo mais. Quando você fala para o mercado que você trabalha com um ERP dessa magnitude, tua governança já mostra que está lá em cima, né? Está bem elevada. Então, o que você tem visto no mercado quando as pessoas comentam que usa SAP? A empresa é mais bem vista, é mais bem valorizada? Como que é essa questão? É assim, na verdade, a gente trabalha com SAP há quase 20 anos, né? E quando nós vamos ofertar a solução, ela auto se vende, né? A marca auto se vende. Porque é o que você falou, é sinônimo de controle, de governança, é sinônimo de aumento em valorização da marca, né? Existe um estudo, né, da SAP com a Universidade da Califórnia, da Pensilvânia, que empresas que entram com SAP na sua operação, após o SAP entrar em operação, o valor da marca ele cresce de 6,3% até 13%, né? Então, se o valor da marca ele tinha um valor X, ele passa a ter uma valorização de quase 13% após a implementação, né? Por quê? Porque a plataforma é auditável, né? É uma plataforma que, quando você traz uma PPC para fazer uma auditoria independente dentro do negócio do cliente, você consegue olhar relatórios dentro do cliente que são relatórios de classe global, né? De grandes auditorias também utiliza, automaticamente isso dá segurança para a auditoria atestar realmente que aqueles números são reais, né? Por exemplo, empresas que vão fazer M&A. Nós tivemos vários casos, né? Um caso recente agora, um cliente nosso que passou por M&A da Ultragaz, a empresa tinha 5 anos, ele fez questão de investir em SAP, com 4 meses ele fez a venda da empresa e ele conseguiu uma valorização significativa porque ele usava SAP, né? Então, é o que a gente costuma falar, né? Quem tem SAP, quem tem SAP dentro de casa, né, tem uma, tem uma grife, né, que eleva o valor da marca, né? É realmente uma grife que pro empresariado ela é necessária, né? E se Legal. o empresário ele tem essa mente, cara, tem essa cabeça, com certeza ele vai valorizar o seu negócio. Isso é incontestável. Fantástico. E para o executivo que está aqui, que muitas vezes tem que defender a tese para o acionista, tá aí o argumento. Você vai investir aqui um valor para implantar um SAP que vai valorizar 10, 13% o business do sujeito, né? Então, eu não vejo qualquer argumento de um acionista ouvindo ali de uma valorização pela implantação de um sistema que ainda vai trazer controle, eficiência, governança, pô, fantástico. Modesto, obrigado pela tua contribuição. Acho que a gente cumpriu aqui o propósito, sem dúvida nenhuma. Eu quero fazer a última pergunta para o Vinícius. Do ponto de vista prático, Vini, talvez tenha empresas aqui que ainda não se prepararam, que ainda não dedicaram energia, tempo para essa transição. E aí eu queria saber qual que é a tua recomendação, por onde que essas empresas podem começar. Maravilha. Tem muita empresa grande que ainda não fez nada, né? Em alguma medida, o contador ou o advogado já começou a estudar o tema, mas do ponto de vista prático ainda não estruturou isso na forma de um projeto. O que a gente tem feito para os nossos clientes, a gente tem dezenas de projetos em andamento, que a gente recomenda para as empresas observarem, é transformar realmente isso num projeto estruturado.
Do lado da PPIC, nós separamos isso e realmente chamamos de diagnóstico dos impactos da reforma tributária. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico completo. Ele começa, como eu falei, conversando com as áreas da empresa. Então, a gente começa com entrevistas. Eu entrevisto o time de compra, suprimento, o time comercial, o time de representantes, o time financeiro, o time fiscal, contábil, jurídico, TI. Começa com entrevistas, onde a gente começa a entender a empresa e entender como a variável tributo impacta em cada área de negócio. Esse projeto também envolve análise de documentos. Então, a gente geralmente olha uma base, um ano calendário, como, por exemplo, agora o ano de 2025, para poder também entender ali como funciona a apuração de impostos dessa empresa, como que é a carga tributária dessa empresa e a complexidade hoje, do ponto de vista de CMS, de ISS, PIS, COFINS e IPI. Com base nessas entrevistas, a gente olha ou vai para a legislação, a lei complementar, e começa a identificar ali, do ponto de vista prático, qual que vai ser o impacto operacional em cada área de negócio. E a gente consegue, de uma forma conceitual, traçar ali um checklist de cuidados, de pontos de melhoria, o que essa empresa tem que fazer do ponto de vista conceitual. Mas dentro desse diagnóstico tem um ponto que é um dos mais importantes, que são as simulações numéricas. A gente, com base em tecnologia também, com ferramentas, a gente consegue abrir, por exemplo, também todo o ano de 2025. Eu consigo listar todos os fornecedores da empresa e, com base em tecnologia, eu consigo ver qual é o regime tributário de cada fornecedor. Se esse fornecedor é do lucro real, se esse fornecedor é do lucro presumido, se ele é do Simples Nacional. E, com base nesses números, eu consigo apurar qual seria o impacto no fluxo de caixa da empresa, como que esses fornecedores vão se comportar, qual é a tendência de comportamento desses fornecedores, quanto que esses fornecedores vão tentar repassar de tributo no preço, como que o fluxo de caixa da empresa vai ser prejudicado em relação à reforma tributária. Com base nisso, a gente começa a olhar para fluxo de caixa e começa a treinar um pouco a equipe de suprimentos em relação a como lidar com fornecedores. Tendo esses números abertos, eu também consigo listar quais são os novos créditos que essa empresa vai ter. Então, a gente está diante de tributos que são não cumulativos, uma não cumulatividade plena, mas que eu só vou recuperar o tributo que for pago pelo fornecedor e no montante que for pago pelo fornecedor. Com isso, despesas e custos mudam completamente. Por exemplo, uma nota fiscal de TI, por exemplo, não dava direito a crédito, agora vai dar direito a crédito. Uma nota fiscal da PPIC não dá direito a crédito para um cliente, agora vai dar direito. Então, eu consigo listar também e apurar numericamente, nota a nota, operação por operação, qual vai ser esse novo crédito que vai surgir em função da não cumulatividade. E aí eu tenho uma leitura de fornecedores, impacto no caixa, eu tenho uma leitura créditos novos. Tendo essa base contábil fiscal aberta, eu também consigo olhar todas as vendas dessa empresa. Com base nas vendas dessa empresa, eu consigo formar preço. Então, eu faço simulações numéricas onde a empresa repassa todos esses tributos para os seus clientes. Isso se ela conseguir, mas a gente discute também as estratégias. Será que ela vai conseguir repassar? Será que ela não vai conseguir repassar? Mas a gente coloca cenários alternativos e numéricos onde essa empresa repassa totalmente, repassa parcialmente, não repassa esses tributos, e com base nisso a gente consegue encontrar qual seria o esforço de repasse no preço, como que eu vou lidar com os meus clientes. Com base essa simulação numérica, eu também consigo olhar quem são os clientes, eu listo quem são os clientes, qual é o perfil dos clientes, real, presumido, simples, esses clientes vão recuperar créditos, como que vai ficar o custo na ótica do cliente. Então, com isso eu fecho custo na ótica da empresa, fluxo de caixa na ótica da empresa, eu fecho formação de preço na ótica dela, impacto na ótica do cliente dela e todo o fluxo de caixa dela, como vai ser impactado. Tendo essa simulação numérica, eu também entendo questões de adiantamentos financeiros que eventualmente vão ser tributados, impactos em investimentos, eu consigo simular a eficiência do planejamento tributário atual, essa empresa vai perder benefício fiscal, por exemplo, que ela tem hoje de CMS, sim ou não. Eu consigo confirmar ali do ponto de vista logístico qual é a melhor eficiência, eu consigo revisitar, como eu falei, o planejamento, a eficiência do planejamento tributário. Então, a gente consegue mergulhar em todas as áreas da empresa, mas do ponto de vista numérico, né, colocando os números na mesa. Tendo tudo isso, eu fecho um novo demonstrativo financeiro. Então, eu monto ali uma demonstração financeira dos anos de 2033, que é quando eu vou ter a reforma tributária totalmente implementada, mas em todos os anos de transição. Como que a reforma tributária vai impactar a última linha do balanço, né? Como que vai impactar a lucratividade da empresa? Desde já, eu passo a ter essa previsibilidade e, tendo essa previsibilidade numérica,
eu começo a ter reuniões estratégicas com as empresas para poder tomar decisão. Ainda nesse projeto, que a gente chama de diagnóstico, a gente fecha tudo isso devolvendo para as áreas. Então, uma vez que eu tenho esse diagnóstico completo dos impactos de cada área, a gente chama de novo todo mundo para um treinamento, todas essas áreas que participaram, e a gente dá um treinamento customizado em relação à reforma tributária, olhando para os números que a gente já encontrou e olhando para as preocupações que nós já tivemos. E fechamos com um checklist ali, com um to-do, do que cada área tem que fazer daqui em diante para conseguir colocar isso de pé. Esse é um projeto que a gente tem oferecido para o mercado, ele tem durado em torno de 3 meses, esse diagnóstico inicial. Nós já estamos com dezenas de projetos em curso, outras dezenas que nós já entregamos em relação à reforma tributária. Então, assim, ainda dá tempo de fazer esse tipo de diagnóstico. Acho que esse é o semestre para poder começar esse tipo de análise. Tendo esse tipo de análise, a gente propõe para o cliente, lógico, o acompanhamento, uma etapa B. O que seria uma etapa B? Uma etapa B é, olha, está aqui o diagnóstico, está aqui os efeitos, está aqui o checklist do que precisa ser feito. Vamos agora criar um comitê multidisciplinar na empresa, onde a gente pega ali um responsável de cada área para poder participar desse comitê, e aí a gente provoca reuniões pelo menos uma vez por mês, onde a gente pode ver se tudo aquilo que foi combinado da reforma tributária, o to-do, está sendo cumprido. A gente pode confirmar se há necessidade de incluir outros passos nesse checklist, outras necessidades que foram identificadas. A gente pode, né, acompanhar a legislação, todas essas mudanças que acontecem a todo momento. A toda hora a gente tem uma mudança nova, a toda hora a gente tem uma nota técnica de nota fiscal eletrônica, a toda hora a gente está diante de alguma situação nova. Então, uma vez por mês, PPIC, a gente se reúne com o nosso cliente nesse comitê, dá um treinamento para o pessoal, fala, olha, mudou isso, mudou aquilo. Com base nisso, a gente também consegue ir atualizando esse checklist. E também a gente participa de validações, né? Então, surgiu uma nota de débito, surgiu uma nota de crédito, precisamos discutir algum impacto, a PPIC também tem ali uma carga horária onde a gente pode acompanhar todo mês essa empresa até a implementação. O que a gente tem sugerido nessa etapa B de acompanhamento é que ela vá até meados de 2027, pelo menos, porque lá em janeiro de 27, como eu disse, começa a CBS. Então, é preciso ter esse esforço até dezembro desse ano, e depois é necessário acompanhar algumas apurações, né? Nós vamos estar diante de uma apuração assistida, né? Que é aquela apuração pré-preenchida pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor, algo extremamente novo, né? Algo que vai ser baseado em tecnologia, algo que vai ser baseado em nota fiscal eletrônica. A gente não vai ter mais ali a pessoa apurando imposto, fazendo ajustes manuais, outros débitos, outros créditos, estornos. Isso não vai acontecer mais, vai ser tudo pautado em nota fiscal eletrônica, em nota de débito e crédito eletrônica, onde a gente vai ter uma comunicação eletrônica com o fisco, e o fisco vai nos devolver uma apuração assistida para a gente conferir. Então, a gente precisa ter uma boa tecnologia também para conseguir acomodar tudo isso. Então, a ideia é que a gente possa ir acompanhando tudo isso após o diagnóstico, a gente possa ir acompanhando essa empresa para fazer com que isso aconteça. Isso é uma sugestão, tá? É um modelo, é como a gente tem trabalhado, e a gente tem entendido que essa seria ali uma boa prática. De novo, tem muita empresa de grande porte que ainda não começou esse tipo de projeto. Eu falo isso porque eu participo de reuniões diárias de empresas que nos procuram. Ainda dá tempo, pessoal, de fazer esse tipo de projeto. Eu só peço assim, não faz sentido ou seria um pouco perigoso deixar para começar esse tipo de projeto no segundo semestre ou lá para outubro. Eu acho que já vai estar muito próximo do ano de 27, eu acho que já vai estar muito próximo de entrar em vigor a CBS, e talvez percorrer as áreas já vai ser algo tardio, e quando a gente acordar para discutir com clientes, com fornecedor, talvez já vai estar um pouco tarde. Então, assim, de novo, nós estamos no tempo certo para fazer esse tipo de varredura, tá? Fantástico. Vinícius, muito obrigado por compartilhar com a gente essas preocupações relevantes e o que fazer caso a empresa ainda não tenha dado os primeiros passos neste tema, que é tão relevante, vai trazer impactos no bottom line da companhia, no resultado, na lucratividade e na dinâmica empresarial. Então, obrigado por compartilhar a tua visão também. Obrigado, Modesto, mais uma vez, por todas as explicações do ponto de vista sistêmico, troca de IRP, e obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, que participaram. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, e eu não sei se a gente consegue colocar na tela aqui agora um QR Code para quem tiver dúvida, mandar, preencher e enviar essas dúvidas, seja do ponto de vista de reforma tributária, seja do ponto de vista de troca de ERP, ou os dois juntos, tá bom? A depender do tema, nós vamos juntos resolver
este problema aí na companhia de vocês. De qualquer forma, eu encerro convidando vocês a seguirem a Many Minds nas redes sociais e no YouTube, pois muitos conteúdos são compartilhados lá, e também a PPIC. Então, a PPIC tem no YouTube um canal com muito conteúdo, especialmente sob o ponto de vista da reforma tributária, várias aulas, como o Vinícius mencionou, ele gravou mais de 8 horas lá, de A a Z, um conteúdo extremamente completo para você ter ali o passo a passo do que fazer para a reforma tributária, e também as redes sociais da PPIC, tá bom? Então, para quem, eu acho que o QR Code não vai aparecer aqui, para quem tiver a oportunidade, acessa o site da Many Minds, tá? manyminds.com.br, e a PPIC, ppc.com.br. Nos dois terá ali terão os caminhos para interagir, para comunicar-se com a PPIC ou com a Many Minds, ok? Aqui no chat também a gente colocou um conteúdo, uma demonstração para demonstrar como é que funciona o SAP Business One. Lembrem-se, a valorização do ERP para a companhia é substancial, além dela estar aderente à reforma tributária, e a PPIC, que é uma das mais relevantes firmas de consultoria do país, estar associada hoje a Many Minds para esse projeto. Então, para vocês que estão sem dormir, agora a solução chegou. Então, meu muito obrigado a vocês. Aguardamos o contato de quem tiver interesse em conversar um pouco mais e desejo um ótimo dia a todos vocês. Meu muito obrigado e até o próximo evento. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.